Vamos entrar aí no papo de hoje, que é uma pergunta, né? O que abriu meus olhos? Então, queridos, se nós formos olhar para trás, hoje onde nós estamos, é claro que nós estamos bem melhor do que estávamos no sistema religioso. Isso é um fato, né? Isso é um fato inegável. Hoje nós somos melhores em tudo, sabia? Vocês são melhores em tudo. Desde o acordar até o deitar. É isso que essa palavra tem que fazer na nossa vida, essa mudança, né? Ainda que as pessoas não enxerguem, né? Mas hoje nós estamos melhor. E nós nos regozijamos nisso, né? Nós nos alegramos nisto. Nós olhamos para o sistema e olhamos para onde estamos, dizemos o que nós dizemos? Graças a Deus, obrigado, Senhor. Agora, irmãos, se eu te perguntar, eu vou te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda com toda a sinceridade do mundo, não para mim, mas para você mesmo. Não precisa escrever no chat, não precisa. Responda para você mesmo. O que tirou você do sistema religioso? O que tirou você do sistema religioso? Ou seja, o que você viu no sistema religioso que você falou assim, peraí, isso aqui está errado. Isso aqui não está direito. O que te tirou, irmão? Eu queria que você fizesse essa reflexão agora. Que olhasse lá para trás, quando você estava sentado lá no banco da igreja, e algo começou a te incomodar. E aí você olhava, peraí, isso aqui não está direito. Eu falo por mim, eu não falo por ninguém, tá? Mas tem muita gente também que já aconteceu. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Tem muita gente que já aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Irmãos, quando eu estava no sistema religioso, eu tinha muitas críticas em relação a muitas coisas dentro do sistema religioso. Eu tinha crítica da forma como se comportavam alguns líderes. Não o líder, vamos dizer assim, não o pastor, até porque eu não ficava em denominações em que eu não tinha aquele pastor uma inspiração nele. Eu não ficava em local em que eu não confiava no pastor. Eu só ficava num local onde eu confiava no pastor. Senão, saía, irmão. Não tem como. Se você tá ali, né, e você tem desconfiança do líder, como é que você vai ficar ali? Então, comigo não acontecia isso. Todos os lugares que eu tinha. Mas a liderança não é só o pastor, havia as outras lideranças. E eu tinha muitas críticas em relação a isso, tá, abençoado? Eu tinha crítica à forma como era realizado o culto. Eu achava muita formalidade, aquela liturgia, né? Entrava o grupo, quando era uma igreja tipo a Nova Vida, a última que eu fui do sistema, tinha um grupo, né? Grupo de louvor, primeiro vinha alguém, abria os trabalhos, geralmente era um salmo que lia, e depois música, 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 música. Aí entrava o pastor, falava os anúncios e entrava na palavra e terminava. E toda vez era aquilo, não mudava. Então eu tinha uma crítica em relação a esse tipo de liturgia, esse tipo de encontro. Eu achava que podia ser mais participativo. Eu achava que tinha que ser algo mais interativo. Irmãos, eu defendia uma ideia quando estava no sistema religioso, e de repente em um domingo, dependendo aí do domingo, né? Poderia arrastar as cadeiras, os bancos da igreja e fazer um grande jantar entre as famílias. Falei, puxa vida, ao invés da gente vir para esse culto, esse tipo de culto que não agrega nada, por que não fazer uma interação com os irmãos num domingo à noite? Porque não deixa de ser um culto, o culto da família, mas com jantar. Então eu imaginava essas coisas. E essas coisas, irmãos, era uma coisa assim, meia louca, que quando eu estava lá no sistema religioso, era isso que habitava no meu coração, na minha mente. De fazer algo diferente. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que não foi, a princípio, o que me tirou do sistema religioso. Nosso maior problema não foi essas críticas. Estas coisas não foi o que nos tirou de lá.
Não foi. O que nos tirou de lá foi a doutrina. Foi o ensino. Então, irmãos, eu tinha muita crítica. E você, meu irmão, já tinha também essas críticas? Já até colocaram aí, né? No chat. Então eu tinha minhas críticas. Eu nunca tive críticas, irmãos. Eu nunca tive críticas quando uma igreja que eu estava comprava, por exemplo, vamos dizer, uma Kombi para pegar os mais idosos. Eu nunca reclamei disso. Eu nunca reclamei no dia que o pastor falou assim: vamos comprar esse terreno aqui para fazer de estacionamento para os irmãos. Nunca reclamei disso. Vamos comprar aqui um aparelho para ficar melhor. Nunca reclamei disso. Nunca, irmão. Eu nunca tive problemas em relação na igreja a fazer obras dentro da igreja. Nunca tive, irmão. Porque eu entendia, quando estava lá, que qualquer benfeitoria feita naquele lugar, eu iria ser beneficiado. Eu iria ser beneficiado. Uma vez o pastor falou assim: vamos fazer um berçário. Muita gente foi contra. Falei: gente, que é isso? Vamos fazer um berçário aqui para as mães chegarem e ter aqui para ficar, um local para ficar com os seus filhos, por que não? Então essas coisas que envolvia essa área, eu não tinha problema, irmão. Eu não tinha problema. E conforme eu já falei para vocês, eu só ficava em igrejas que eu tinha admiração pelo pastor. Eu não ficava em igreja que eu não tinha admiração por um pastor. Não ficava. Irmão, na verdade, eu nem entrava. Se eu não me identificasse com o líder, eu não entrava. Vocês eram assim também? Ou vocês ficavam na igreja mesmo não gostando do pastor? Mesmo lá, não gosto do pastor, não gosto, e eu estou aqui porque Deus me obriga. Né? Porque a gente tinha essa ideia, né? Se a gente não saísse da igreja, a gente tinha ideia que a gente era amaldiçoado, né? Tinha que pedir bênção ao pastor. Pastor, eu estou indo para uma outra igreja, me abençoa. Eu também nunca fiz isso. Nunca fui pedir bênção de pastor para sair de igreja. Isso aí. Então, uma coisa também que eu nunca fui de olhar para a vida do pastor, né, e ficar preocupado com o que o pastor tem ou deixa de ter. Eu nunca fiquei preocupado com isso. Eu ficava preocupado, e graças a Deus nunca aconteceu isso. Eu ficaria preocupado se eu soubesse que o meu pastor estava passando necessidade. Eu ficaria preocupado. Eu ficava preocupado quando muita gente dentro da igreja ficava desempregado. Aí me dava uma preocupação. Porque eu sei que era chefe de famílias. Então a minha preocupação sempre foi em ver o bem-estar dos meus irmãos e do pastor. Se eu pudesse chegar lá para cavar buraco, para fazer uma calçada de cimento para as pessoas passarem, eu ia, irmão. Eu tinha o maior prazer, me sujava todo de cimento, de barro. Eu tinha o maior prazer nisso, irmão, eu tinha prazer nisto. Eu nunca fui aquela pessoa de falar: eu vou fazer isso nada. Nunca fui a pessoa suvina. Eu nunca fui, irmão. Imagina, irmão. Imagina o pastor passando com um terno rasgado na tua frente. É triste, né, irmão? Dá uma tristeza, não dá, irmão? Fala sério. Isso com a mentalidade que a gente tinha antes, tá, abençoado? Tô falando uma coisa, tô querendo chegar a um ponto com vocês, tá legal? Então, dentre as coisas que eu posso enumerar para vocês, em que havia críticas e que me afastou da igreja, não foi essa questão de ajudar. Não foi. Eu nunca reclamei, irmão, do dinheiro que ficou lá. Nunca. Sabe por quê? Porque nunca me fez falta. Vou repetir. Dinheiro nunca me fez falta.
Posso estar sem dinheiro, mas dinheiro nunca me fez falta, irmão. Nunca foi o que eu tive no coração. Nunca foi o que eu tive no coração. E você, meu irmão? E você? Eu vou chegar a um ponto com vocês nessa mensagem. Fica tranquilo. Então, irmão, para mim nunca foi. Eu tinha para dar. Tinha e tenho. Porque eu sou próspero. Eu recebo, irmão, que você também entenda a prosperidade de Deus na tua vida. Eu recebo que você nunca olhe para trás e fala assim: poxa, eu dei o dinheiro para aquele fulano, safado, não me devolveu. Se não devolveu, irmão, era para não devolver. É olhar para frente. Isso é prosperidade. Agora tem pessoas que por causa de pouquinho mata a outra. Tem pessoas que por causa de pouquinho faz desgraça na vida da pessoa. Eu, graças a Deus, nunca fui assim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Nunca me faltou pão nosso de cada dia na minha mesa. Irmãos, nunca me faltou pão nosso de cada dia na minha mesa. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou alegria. Nunca me faltou vida. Nunca me faltou o essencial que é o amor. Irmãos, hoje eu sou coberto por amor. Eu tive pais maravilhosos. Eu tenho duas irmãs maravilhosas que me cobrem de amor. Eu tive o meu primeiro casamento. Eu também fui muito amado no meu primeiro casamento. Não deu certo. Parti para outro. Hoje estou casado novamente. E eu sou coberto por amor. Eu tenho duas filhas do primeiro casamento. E as minhas filhas me amam. Eu sou coberto pelo amor delas. As minhas enteadas, que são minhas filhas, eu sou coberto pelo amor delas. E o que eu vou retribuir para o mundo, irmão? Amor. Eu não tenho mais outra coisa na minha vida a não ser amor. Se eu tenho amor, eu tenho tudo. Então, queridos, eu sou próspero. Eu posso lhes afirmar uma coisa. Não foi por isso que o Senhor abriu meus olhos. O Senhor abriu meus olhos porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo para apresentar essa palavra a mim. Irmãos, o que te tirou do sistema religioso não foi os dízimos que você deixou lá. Não foi as campanhas que você participou. Não foi. E não coloque o coração nisso. O que abriu seus olhos é a palavra de Deus. Então eu posso, irmãos, ter certeza que meus olhos, quando foram abertos pelo Senhor, porque é o Senhor que abre nossos olhos. É Ele que nos faz enxergar o reino. É Ele que nos fez enxergar essa palavra. É Ele que nos fez enxergar essa doutrina, porque doutrina é uma forma de ensino. Foi Ele que nos deu isso. E não foi por causa do dinheiro, irmão. Não foi por causa do dinheiro. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então o que nos tirou de lá foi a boa vontade de Deus. O que nos tirou do sistema religioso foi a boa vontade de Deus. Então o Senhor não me tirou de lá por causa das minhas críticas que eu tinha, porque eu achava que tinha que ser diferente. O Senhor não tirou você de lá por causa do dinheiro, porque você é próspero, irmão. Não foi por isso que Deus te tirou de lá. Quando o Senhor me revelou essa palavra, Ele me disse ao meu coração, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. O que fala lá? Não há condenação. Não há condenação.
Se não há condenação e o texto é claro, ele não coloca nenhum porém para isso, ele só fala que você é salvo, que você não entra em condenação, não há nenhum porém. Ele não está dizendo que você está sem condenação se pertencer a uma igreja ou não. Então, ao ler Romanos capítulo 8, irmãos, isso aí foi quebrada a espinha dorsal da minha crença no sistema religioso. Romanos 8:1 foi a quebrada da espinha dorsal da minha crença no sistema religioso. Foi isso que me trouxe para a graça. O Senhor abriu meus olhos. Ué, o pastor está falando que eu entro em condenação? Não. Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu sou sincero, estou em Cristo. Como é que esse homem está falando que eu estou em condenação? E aí começava a dar choque. E aí Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, aí o Senhor acabou de me matar de vez para o sistema religioso. Olha o que diz Romanos capítulo 28, versículo 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Oh, glória! Glória a Deus! É isso! Foi essas palavras que iam entrando. E aí, ela já não pedia licença para entrar, ela já entrava na minha vida, já soltava pensamentos em mim. Que é isso? Eu estou sendo tomado em uma glória muito grande. E não é de reteté não, irmão. É de conhecimento. Glória a Deus. Irmão, eu não sei qual foi o maior motivo que você deixou o sistema religioso. E o motivo daquilo que te tirou do sistema religioso é o que vai te manter vivo em graça, ou não. Vou repetir. Atenção. O motivo daquilo que te tirou do sistema religioso é o que vai te manter vivo em graça, ou não. Porque tem muita gente voltando. Tem muita gente avançando. Já tem gente que começou com a gente e agora virou ateu. E Deus está te conservando aí. Ó. Você está igual aquela palmeira, o vento sopra para lá e para cá e você não sai do lugar porque o teu alicerce está forte. O que me tirou do sistema religioso foi a palavra. Se foi a palavra, eu estou firme igual a palmeira, porque a palavra não muda, a escritura não muda, está escrito e é segurança para mim. Agora, se foi o dinheiro que te tirou do sistema religioso, cuidado. Se foi outras coisas que te tiraram do sistema religioso, igual eu queria fazer jantar na igreja, cuidado. Nós devemos andar assim, queridos. Então, quando o Senhor me deu essa graça eterna, quando Ele me revelou essa graça, quando Ele me revelou esse evangelho eterno, Ele me disse onde eu estou. Então, onde eu estou, assim do jeito que estou, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas não adianta eu falar se a minha base está podre. Se eu não definir ainda aquilo que me tirou do sistema religioso. O que me tirou do sistema religioso foi a palavra, foi as escrituras, foi a Bíblia. Se foi a Bíblia que te tirou de lá, você pode cantar comigo. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio. Mas é necessário você fazer essa reflexão, né? Se você veio até aqui e hoje você está tendo a oportunidade de escutar isto, é para a gente fazer aquela reflexão para saber, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É necessário. Quais foram os seus motivos? Hoje eu faço aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo fazer, que é estar com vocês aqui. Isso me dá alegria. Esse encontro nosso mantém a chama acesa. Porque quando a gente está falando a chama está acesa. E aí é igual o carvão, já acendeu churrasqueira, como é que é? Você bota um carvãozinho, ele já pega ali, abraça, encosta ali, aí já começa a criar mais fogo, bota o outro e vai criando aquele fogaréu e assim. Então, a minha maior alegria é poder vir aqui e dizer para você que você é um salvo. É dizer que você anda em perfeita vitória.
É dizer que você está em paz, que não há condenação sobre a tua vida. Dizer que você é um próspero. Irmão, você não é um mendigo, você é um próspero. Você não vive contando dinheiro porque você sabe que a sua prosperidade não está no seu bolso. Vou repetir, a sua prosperidade não está no seu bolso. A tua prosperidade está aqui, ó, no reino de Deus. E isso aqui, meu irmão, ninguém tira. Jesus falou, né? Olhai para os lírios do campo, olha como é que eles se vestem, você é preocupado. A prosperidade vem da sua mente. Então eu digo que você é um curado. Porque a cura está onde? A cura está na tua mente. Então eu digo que você está totalmente abençoado com todas as bênçãos, porque isso está na tua mente. Tudo que você precisa está na tua mente. Então, irmãos, o que abriu os nossos olhos, quando você se vê assim, foi o próprio Senhor. O que abriu seus olhos em graça? Foi o próprio Deus. Não foi, irmão André, ainda que eu me esforço, né, abençoado? Mas essas palavras não são minhas. Se eu viesse aqui falar de mim, eu ia falar um monte de coisa. Essas palavras do trono da graça. Como eu queria ter a oportunidade de um dia bater um papo com a Márcia Andréia pessoalmente, com a Sônia, com a Flor, com a Roselita, com o Júlio, com o abençoado Lupe. Como eu queria. Eu ia ficar assim, ó. Meu Jesus, é Deus purinho na terra. Olha como é que fala a Flor. Olha como é que fala a abençoada Roselita. Eu ia ficar assim, ó. Meu Deus, quanta glória. Porque é assim, queridos. Porque é assim. Então, o que abriu os nossos olhos foi Deus. Agora, infelizmente, irmãos, tem gente que veio por outros motivos, né? E aí, quando você não vem, ou não tem isso claro em tua mente, né? Porque você pensa às vezes, né? Pode acontecer, a pessoa chega em graça, ela acha que porque ela não dava mais dízimo, não é verdade? Ela não faz mais jejum, Isso também é um complemento, porque nós não praticamos essas coisas em graça, batismo, mas foi o Senhor. Então a gente tem que entender por que nós viemos para a graça, né? Ou o Senhor nos chamou para a graça para enxergar o reino dele. O reino dele. Então, abençoado, ser pobre é não ter essa revelação de Deus. Quem não tem essa revelação de Deus é pobre, irmão. E ser pobre não é a ausência de coisas materiais, porque nós passamos, às vezes, privados, né, abençoado? Passamos privações, não é verdade? Vocês podem comer filé mignon todos os dias? Não, a gente está numa situação complicada. Aí, uma vez no ano, a gente come o filé mignon. Mas não é isso que mostra de ser pobre ou não. É trevas, está aí abençoado, é falta de conhecimento. A pobreza maior é não ter essa revelação de Deus. Por isso que muitos passaram da graça. Por isso que muitos voltaram para o sistema religioso. E nós estamos aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tem pessoas que são pobres de espírito, irmão. Tem espírito pobre, abençoados. Não é o irmão que está desempregado que é pobre, mas é aquele que já nasceu desempregado mentalmente. Tem gente que já nasceu desempregado mentalmente. Tem gente que já nasceu doente mentalmente. Isso é a falta de prosperidade. Eu conheci pessoas que são simples, humildes, mas são pessoas boníssimas. São pessoas de uma riqueza espiritual muito grande. E já conheci pessoas de dinheiro que são vazias, são pobres. Pobre. Então a pobreza e a riqueza, ela não está no dinheiro. Então hoje tudo que temos é de Deus, irmão, a vida é dele, tudo é dele, as coisas que temos é dele, a nossa vida é dele, a nossa família é dele. Não foi isso que Jó falou lá, Jó capítulo 1, versículo 21? Olha o que Jó falou lá no capítulo 1, versículo 21. E disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Jó estava em graça, irmão. Jó estava em graça, mesmo lá. Porque tudo é dele, eu sou dele, a roupa é dele, tudo é dele, irmão. Tudo é do Senhor. Quando você descobre isto, descobre quem abriu teus olhos. Para muita gente, o que abriu os olhos foi o dinheiro. Porque lá tinha que dizimar, lá tinha que ofertar. Outros foram as constantes brigas, né? Tem pessoas que arrumavam a briga com todo mundo lá. Eu via, tinha família que arrumava briga com todo mundo. Armava briga com a irmã, armava briga com o diretor da escola dominical,
Brigava com o coral inteiro, era briga, briga. Tinha gente que era brigona, aí saía. Aí de repente essa pessoa está na graça, né? Porque brigou tanto lá que não tem mais lugar para ela ir. Então essas pessoas que vêm para a graça por causa disso, elas veio para a graça porque foram as brigas. E chega em graça hoje o quê? Brigando com todo mundo. Chega em graça hoje achando que tem uma competição. Estamos em uma competição. Irmãos, quando o Senhor estava abrindo meus olhos, não foi porque eu tinha críticas à forma de culto, foi pela palavra. Eu passava noites acordado, querendo acreditar que essa palavra estava errada. Irmãos, eu pegava o caderno e começava. Romanos capítulo 1. Não, não é possível. Isso está errado. Mas, peraí, está certo. Não, está errado. Mas está certo. Eu ficava assim, irmão, a noite toda. Às vezes não dormia, eu ia para trabalho virado. Eu abria lá em Romanos capítulo 4 e não acreditava no que a graça estava me dizendo. Eu brigava, irmão, com a escritura. Eu brigava com Deus. Eu tenho até hoje esse caderno cheio de anotações, vários, né? Devo ter uma faixa de uns 15 cadernos, só da epístola de Paulo, dizendo, não é possível, não é possível. Assim eu passava as noites lutando contra a lei do meu entendimento, que não queria entender o entendimento do Espírito. A lei do meu entendimento não queria entender a lei do meu Espírito. Eu fazia igual a Paulo lá em Romanos capítulo 7. Versículo 15, o que ele diz? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, coincido com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu, mas que faço isso. Mas o pecado que habita em mim. Que isso, é verdade? Não, não é possível. De maneira que agora o querer está em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aí no final, eu tive que admitir, né? Igual Paulo falou, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E no final, irmão, eu tive que me render a essa graça. Me rendi totalmente. Sabe por que eu me rendi? Porque já não era mais eu que estava vivendo. Como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim mesmo. E aí, eu começava a reinar em vida. Romanos capítulo 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Pronto. Saí da igreja. Do sistema, né? Nunca saí da igreja. Por que eu trouxe vocês a esse entendimento? Vou agora revelar para vocês. Por que eu falei tudo isso? Está na hora da gente refletir, irmãos. Está na hora de começar a ressignificar as coisas. Deus tem projetos para o Brasil. Vou repetir, Deus tem projetos para o Brasil. Eu recebo que o Brasil já é um celeiro de homens e mulheres que vão mostrar essa palavra para o mundo. Querem que eu repita? O Brasil já é um celeiro, o maior celeiro do mundo, de homens e mulheres que vão levar e vão mostrar essa palavra ao mundo. Só que essa palavra, ela só funciona assim, quando você tem compromisso com ela. A palavra só funciona quando você tem compromisso com ela. Porque o que abriu seus olhos tem que ser essa palavra. Tem que ser olhar para aquilo lá atrás que nós estávamos retidos. Aí a gente olha, sabe o quê? Aí eu não olho o dinheiro, tá? Eu olho para trás, lá para o sistema religioso, aí eu enxergo o diabo. Olha o que Deus nos livrou. Inferno, pecado, demônios, vinda de Jesus, jejuns, batismos, obras, dízimos também, dízimos, tá, irmãos? Dízimo, vigílias, Deus furioso com você, pastor pegando no teu pé. E essas coisas chegaram à nossa vida e a gente ressignificou isso, não é verdade?
Nós não ressignificamos o diabo em nossas vidas? Sim ou não? Nós não ressignificamos o inferno em nossas vidas? Sim ou não? Nós não ressignificamos o pecado em nossas vidas? Sim ou não? Nós não ressignificamos os demônios na nossa vida? Nós não ressignificamos a vinda de Jesus? Nós não ressignificamos jejuns? Nós ressignificamos batismo, dízimos, vigílias? Ressignificamos Deus furioso conosco? Não há, Deus não está furioso contigo, nada. Então, abençoado, está na hora de pensar o que te motiva hoje em graça. Sabe por quê? Porque essa palavra conta com você. Tá bom, queridos? Que a gente faça uma reflexão de tudo isso, a nossa caminhada até aqui. Que a gente consiga entender melhor e com clareza aquilo que Deus quis nos dizer nessa noite. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.